animal não for devorado, o osso não é exposto. E então, não existem marcas de mordidas. À medida que as calotas glaciais derretiam, as temperaturas subiam. Adaptada a climas frios, a flora morreu em grande escala. O resultado foi uma migração em massa dos herbívoros que dela dependiam. Sem herbívoros para se alimentar, os predadores também sofreram com as mudanças. Os mais fortes geralmente ficam no território para evitar conflitos com outros carnívoros. Mas quando a comida é escassa, toda cautela é esquecida. No final da Era do Gelo, o mega-leão e o urso gigante foram obrigados a tomar medidas desesperadas nunca vistas antes e nunca mais repetidas. O urso pardo da era atual tem dentes frontais afiados para rasgar carne e dentes retos nos fundos para comer vegetação. Já o urso gigante tinha quase todos os dentes afiados, confirmando seu apetite insaciável por carne. O mega-leão contava com o mesmo número de dentes que o leão africano, porém 25% maiores. Esses dois imponentes predadores dominaram a América do Norte como nenhum outro mamífero até então. Se compararmos a força do urso de cara achatada com a força do leão ou com a força do urso da era moderna, veremos que são diferentes. O urso tinha patas longas, mais especificamente as patas dianteiras. O tamanho era uma grande vantagem do urso sobre o leão quando a questão é massa muscular. Eles eram animais extremamente fortes, cujas patas e corpo possuíam grande quantidade de músculos. O urso era forte o bastante para levantar do chão um bisão adulto. Acho que devemos levar em conta que descobrimos o ponto principal de cada espécie. O leão americano é o maior e o mais forte felino que já existiu. E o urso de cara achatada é certamente o maior e mais forte urso catalogado. Na verdade, esse urso é o mamífero carnívoro mais poderoso de que já tivemos conhecimento. E embora o leão fosse igualmente forte, o urso o superava em força e resistência. E era capaz de esfolar o leão. Mas o mega-leão era mais esperto do que os felinos da era moderna e sabia como usar sua velocidade para capturar a presa. Com golpes e investidas surpresas, ele se movia com força e determinação. Já o urso de cara achatada não era propenso a estratégias. Seu plano de ataque limitava-se a correr impetuosamente. O urso era muito rápido, e as suas pernas alongadas davam a ele a condição de percorrer grandes distâncias. Quanto à velocidade, não era tão veloz quanto o leão, mas com certeza corria muito mais longe. Por outro lado, o leão era um felino, e os felinos são muito rápidos e muito ágeis. Felinos são essencialmente caçadores e predadores. São carnívoros e, como tal, perseguem animais até matá-los. Por outro lado, o urso de cara achatada parecia adaptado para percorrer grandes distâncias, mas não necessariamente para perseguir e para abater animais, pelo menos não da maneira que os felinos fazem. Ao encurralar a presa, o leão se esquecia de todo o resto. Sua intenção assassina ditava o rumo da caçada. O leão tinha garras retráteis que ficavam internamente protegidas enquanto ele corria. Somente durante a luta, ele as colocava para fora e feria o animal caçado. O urso de cara achatada não tinha esse tipo de garra, e sim unhas muito compridas com a qual arranhava a presa e causava ferimentos igualmente graves.
Entre os felinos de hoje, o leão é um animal grande, mas na era Pleistocena não eram tão grandes, embora tivessem dentes enormes e pelagem comprida. Comparado ao urso, a musculatura do leão no topo da cabeça indica que tinha uma mordida forte. A musculatura da mandíbula inferior diz a mesma coisa. O padrão de desgaste dos dentes confirma a força da mordida. A vantagem que os ursos tinham no armamento era o braço extremamente comprido, que conseguia alcançar qualquer coisa quando precisavam. O mega-leão contava com duas principais armas no arsenal. A primeira eram as 20 garras retráteis e afiadas, que quando não eram usadas, ficavam escondidas sob a pele protetora. Mas se o leão não as usasse para atacar, certamente usaria a boca. Provido de um enorme canino e uma força de mordida de 800 quilos, este felino batia qualquer rival. Embora separados dos dinossauros por milhões de anos, esses mamíferos desempenhavam os mesmos papéis. Analisando o mega-leão, é fácil compará-lo a um nanotirano. Nenhum deles era um grande predador, mas era provido de ferramentas e musculatura que permitia a captura de presas maiores que ele. Quanto ao urso, seu similar jurássico seria o tiranossauro, a exemplo do T-Rex. O urso alcançava qualquer coisa e só temia outro urso maior do que ele. E se não quisesse pegar a própria presa, tirava vantagem de sua força e tamanho para simplesmente roubar a comida de outro predador. O urso gigante media 3,5 metros de altura e pesava mais de 1 tonelada. As patas eram do tamanho de uma cabeça humana e contava com garras de 20 centímetros. Para completar, possuía dentes firmes e uma mordida de força esmagadora. Poucos sobreviviam ao ataque dessa fera. Ele não era um predador que corria atrás da presa. Mesmo assim, ninguém queria cruzar com ele, pois era uma figura assustadora. Tinha uma cabeça enorme, era muito musculoso e forte, e uma aparência muito poderosa. Isso já era o suficiente para assustar os adversários. Com base no estudo de ataques dos leões modernos, o mega-leão é considerado um predador agressivo, esperto e sempre o primeiro a atacar em uma briga. Qualquer espécie usa o corpo como um todo. O leão, por exemplo, usava as garras e a mordida como arma. E provavelmente se aproximava das vítimas do mesmo jeito que os felinos de hoje. Batia para cima e abocanhava a presa. E o golpe final era a mordida no focinho ou no pescoço, ou ainda em outra parte vital do corpo. O urso é um dos poucos predadores que ataca outro predador. Lutar com a presa é uma coisa, mas lutar com outro predador é totalmente diferente. Quando via uma briga, o urso atacava o agressor. Ou seja, quando ele via um animal matando a presa, esperava e em seguida atacava o predador. Ele era o grande valentão das planícies e caçava predadores com mais frequência do que o leão fazia costumeiramente. Devido à grossa pelagem, o urso foi afetado pelo aquecimento global sem precedentes. Evidências geológicas mostram que a Terra passou por grandes mudanças climáticas. E alguns fatos do passado foram esclarecidos. Mas no que se refere a descrever como era o combate entre duas criaturas singulares, como eram o urso e o leão, é preciso estudar o comportamento de seus equivalentes atuais para ter ideia do que acontecia. Utilizamos os fatos científicos disponíveis, bem como o comportamento dos animais da era moderna, para nos ajudar a recriar uma batalha plausível e uma luta realista. A fim de surpreender a presa e poupar energia, o leão geralmente caçava à noite. Mas a fome o obrigou a caçar de dia, quando o urso estava acordado e faminto. O aumento da temperatura levou essas duas criaturas ferozes a comportamentos extremos, e sua fama repercutiria ao longo dos séculos. Temperaturas elevadas de 90 graus centígrados nas planícies. O fantasma da extinção assombra a Terra.
Alguns poucos herbívoros mais fortes sobrevivem. É o final da era Pleistocena e da era do gelo. O meio ambiente está mudando e os animais estão alterados. O leão não consegue encontrar comida suficiente para continuar tentando sobreviver. Mas eis que aparece um bisão passeando bem perto. O leão faz um ataque mortal, pois está literalmente no limite de seus recursos. O leão era basicamente um predador de emboscada. Embora fosse difícil se esconder por causa do tamanho, adaptava-se perfeitamente ao ambiente e sua coloração confundia-se com a paisagem. O andar era silencioso e era capaz de ficar completamente imóvel durante horas. Quando atacava era rápido e mortal. O urso gigante sentia o cheiro da presa. Em seguida, assim que a enxergasse, esperava o momento de atacar. O urso caminha a favor do vento. O leão não sente o